Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integrador! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, Head de Ecossistema e Comunidade na Genix Solar Power. E esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. No episódio de hoje é um episódio muito especial também, viu? Porque pela primeira vez temos alguém de Itu, de São Paulo. Seja Tudo muito bem. bem-vindo aqui no podcast, viu, Angel? Obrigado, Tati. É um prazer aqui estar com vocês. Não, muito massa, viu? E tá quente aí? Nossa Senhora, estava quente aí, né? E aqui continua muito quente. 7h30 da manhã e o calor está violento. Não, nem me fale. E eu estava conversando com os integradores na Expo GD, né, sobre como essa onda de calor ajuda a vender. Porque o pessoal está usando adoidado o ar-condicionado, né, e a conta daqui a pouco uma hora chega, né? Essa é coisa linda, né? Então vamos lá, vamos combater essas contas aí, energia. Estamos Angel, aqui para conta um isso, né? pouquinho, com certeza. Por falar nisso, conta um pouquinho pra gente como é que você começou no setor. Eu sou engenheiro civil, né, Tati? Então a vida inteira aí com meu pai, a gente tinha imobiliária e construtora e fazíamos casa, residência, pequenos comércios, tal. E sem querer acabei conhecendo o equipamento numa instalação de um amigo numa fazenda e achei interessante. Aí você começa a pesquisar, começa a ver uma série de coisas. Eu vi que tinha um nicho que não era explorado aqui na cidade e a gente tinha um network muito bom aqui, né? Então comecei, além das minhas atividades, comecei fazendo uma instalação aqui, uma coisa ali, acabei fazendo uma empresa, fiz um supermercado assim com um pai de um amigo. E eu falei, por que não fazer a coisa virar mais séria, né? Então a gente começou mais sério e aí estamos hoje aí com todo o pessoal aí colaborando com a gente, os instaladores, projetistas, vendedores, estamos aí na luta. Não, muito massa. Eu acho legal, né, que o nome da sua empresa remete bem o que a gente sempre tenta pregar por aí, né? Sol sempre. Eu acho É, que eu achei interessante, me chamou a atenção quando eu vi a sua história. E uma das coisas que eu também gosto, né, acabei me identificando bastante, é que eu também vim da área da civil, né? E aí eu queria saber de você, assim, qual foi as suas maiores dificuldades nesse começo, né? Porque a gente sabe que solar é maravilhoso, né? Mas eu, por exemplo, eu fiquei muito encantada no começo, né, de como que o tempo é diferente, né? O tempo de instalação é muito rápido. Então, a gente que vem da civil está acostumado com umas coisas mais demoradas, né? exatamente. O sistema fotovoltaico, ele é simples ao mesmo tempo que ele não é simples. Mas eu acho que a maior dificuldade da gente implementar um equipamento novo na construção civil para residências, para pequeno comércio, é que o cliente realmente ele não acredita que aquele equipamento vai gerar energia. Então ele confundia placa solar com placa de aquecimento de água. Então a gente tinha que explicar que ele tinha que continuar fazendo o aquecimento de água, que era um aquecimento gratuito, que o sol estava esquentando a água, e tal, mas que a gente tinha placas fotovoltaicas, irradiação, e luminosidade, e que isso viraria energia. Então esse foi meio que um paradigma, mas a mídia ajuda, né? A mídia ajuda, a gente acaba também transmitindo isso para o cliente, e aí começaram a confiar de que isso realmente acontecia, e quando eles vão ver, a conta está lá, no mínimo. Então, esse foi a maior dificuldade. Eu acho que é a cultura do cliente. O cliente não estava acreditando que esse equipamento produziria energia. Não, isso é muito interessante, né? Porque por mais que tenha se passado se algum tempo aí, né? A gente vê que esse problema ainda é latente hoje em dia, né? Não são todos os consumidores que estão assim super antenados, ou que ao menos tem muita gente que desconfia, né? Se realmente funciona.
essa história do sol pagar conta, né? Muitas vezes você vê o pessoal ressabiado e o pessoal nem é mineiro, né, para estar desconfiado, mas tem gente que fica É, desconfiada. E nesse eles agora, a desconfiança de quem põe é se vai durar mesmo 20, 25 anos, não sei o que, exato, vai, né? se vai ter garantia mesmo, né? Até pela É, durabilidade do é, equipamento. exatamente. E nesse contexto, você lembra como é que foi a sua primeira venda, Angel? Primeira venda, eu lembro, foi para um amigo, foram para dois amigos ao mesmo tempo. Um que foi meu sócio um tempo, num outro segmento, e eu trouxe a ideia do fotovoltaico. Vamos fazer o fotovoltaico? Vamos. E aí eu falei para os dois, para ele e para o novo sócio dele. Falei, vamos fazer? E os dois, três primeiros, eu até fiz meio preço de custo. Eu não tinha interesse no um interesse ainda inicial comercial tal. Eu fiz para ver mesmo. Aí um amigo deles quis colocar. Aí eu falei, vamos, nós estamos começando a instalação lá, vamos dar uma olhadinha lá. Vai produzir energia. Esse negócio vai produzir energia. Ah, duvido, não, vai produzir energia. E é assim mesmo, não duvido, vai produzir energia. E aí instalamos lá aquelas primeiras dificuldades, né, aquela situação toda. E aí deu certo, mas foi assim, muito caseiro. O comecinho foi muito caseiro, muito sem pretensão nenhuma. Eu mesmo estava conhecendo, né? Fiz os cursos, fiz aqui na Unicamp, que acho que o pessoal conhece, né? A Unicamp e a USP são universidades famosas. Eu fui fazer o curso completo lá de energia, de dimensionamento, de instalação, pelo menos ver o pessoal instalar para poder orientar meus instaladores a fazer corretamente os passos, né? De segurança para o cliente e para o instalador. E, meu, aí eu vi que era uma realidade muito próxima. E aí a gente está aí até hoje. Não, com certeza, isso é muito bom. Uma das coisas que eu gostei bastante assim, na sua história, Angel, é o tanto que você enxerga para o futuro, né? Você está sempre ali olhando para o futuro, você não está preso ali fazendo só o que você sabe. E conversando assim, a gente vê o quanto que você está se preparando, né? Está sempre almejando coisas novas. Nesse contexto, eu queria um pouquinho da sua opinião também sobre o mercado livre de energia, né? Pensando assim, em agregar novos modelos de negócio para sua empresa. Que uma coisa que me chamou a atenção é que você falou, né? Olha, no começo eu pensava assim, mas agora eu estou pensando diferente. E às vezes tem alguns integradores que podem estar ouvindo a gente e acaba se inspirando em você também. Sim, exatamente. Então, o que a gente até bateu um papo lá na Expo, né? De fato, eu, num primeiro momento, achei que o Mercado Livre ia ser o bicho-papão e que ele ia engolir a gente, e que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Muito bem. Conversando bastante com o pessoal, com as pessoas que são do meio, com os especialistas lá, com o rapaz do Maestria, inclusive, e lendo bastante aqui, eu vi que é um complemento. Eu acho que o Brasil, a matriz energética, precisa desses players. A gente precisa sair fora do que está acontecendo hoje, que são os grandes operadoras do sistema, com hidrelétricas, não sei o quê, e a gente tendo problema de apagões, tal. Então, as outras matrizes energéticas, eólica, solar principalmente, termoelétrica e todas elas, e algumas hidrelétricas que naturalmente podem ser feitas sem agredir o meio ambiente, tudo esse vem para trazer economia para o gestor, para o empresário, para as residências. E aí a gente está inserido nesse contexto juntos. Eu acho que é uma soma. Eu acho que existe um limite para o Mercado Livre hoje e um limite para a gente atuar. E aí cabe a gente identificar no cliente até onde vai a instalação de placas solares, o que que a gente pode ir para o Mercado Livre e aí orientar da melhor maneira. Eu acho que a gente pode dar as mãos e caminhar juntos. Mais ou menos é assim que a gente está enxergando hoje. Não, isso é muito bom porque acaba pensando aqui também, né, sobre essa ampliação de portfólio, né? Não sei se já aconteceu com você, mas acho que é até legal se você fosse contar aqui, né? Às vezes pode acontecer, né, de eventualmente algum cliente ter te procurado já pensando no Mercado Livre, né, por exemplo, ou que tem ouvido falar,
ou ele chega para você com a demanda e você tem que identificar para propor o Mercado Livre. E aí você tem que estar Foi preparado, né? exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. E graças a eu ter feito o curso e ter tido umas orientações e tal, eu consegui driblar essa situação e trazer o cliente. O cliente é o dono de uma construtora de material de construção, uma rede aqui no interior. Ele me conhece, é a pessoa que convive na minha casa e tal. Só que ele estava reticente com fotovoltaico, com os pais, uma empresa grande, tal, e a cultura, né? Ah, não, não vou pôr, tal, por enquanto não. Aí ele foi assediado pelo Mercado Livre, por uma dessas gestoras de crédito de energia, um vendedor lá. Aí ele me ligou. Olha, Angel, passe aqui, teve o cara do Mercado Livre, tal, não sei o quê. Daí eu fui lá e falei, Fábio, o nome dele chama Fábio. Falei, Fábio, o Mercado Livre está aqui para combater essa parte da sua conta, X. Aqui a gente pode combater com energia fotovoltaica, retorno de 28, 30, 32 meses. Você tira da sua frente isso. Mercado Livre, você vai ter vantagem até a letra D, E. Dali para frente, a gente pode fazer um mix com fotovoltaico. Então, você olha a conta do cliente e você observa a demanda, fora ponta, ponta, perfil, uma série de coisas. E aí você tem que propor para o cliente com as ferramentas que você tem. E aí o Mercado Livre ele vem como aumentar o portfólio de venda na prateleira, ter mais um produto. Você acaba completando a necessidade do cliente. Tem situações onde só o fotovoltaico ele não é o recomendado. Tem que ser um mix. E vai ter situações onde talvez o cliente queira tirar o 30% da frente já de uma vez. Às vezes ele não quer investir. Tem clientes assim. E aí nós vamos ter que respeitar e ele vai levar 100% da conta dele para o Mercado Livre. Mas nós vamos estar aí com a parceria justamente para isso, para poder atender o cliente também nesse quesito, não é? Não, com certeza. Eu acho interessante essa forma de pensamento, porque teve vários integradores que conversaram comigo sobre esse assunto. Eles falaram também, olha, eu achei que o Mercado Livre, né, era algo assim ruim para o integrador, mas agora já mudou a visão, estou enxergando de uma outra forma. Tem cliente que chega para mim perguntando sobre isso. E se eu não tivesse feito curso, eu também não saberia. Então, assim, eu tô achando bem legal, assim, eu particularmente fico bem, assim, grata, sabe, de ouvir esses feedbacks. O Casadei deve estar ouvindo esse episódio aí também. A gente ficou um bom tempo ali trabalhando nessa grade de curso, de, sabe, aproveitar essa experiência dele, aproveitar esse know-how que a gente está desenvolvendo aqui junto com os integradores. Então, acaba sendo muito gratificante, viu? Sem dúvida, eu acho que vocês deram um passo muito importante de, além de nos dar uma noção muito boa da situação, deixar ela bem, justamente essa visão que eu tenho hoje, é justamente de ter tido contato e acesso a essa situação e a gente poder saber aonde a gente pisa. Então, quando você tem um produto lá, um microinversor, ou você decide para o cliente fazer um microinversor, fazer um inversor central, ir para a parte de trás da casa do cliente, ou ir na frente, ou no comércio, ou trocar o padrão de entrada, agora também a gente tem o Mercado Livre para empresas de médio e grande porte, que a gente até não tinha acesso. É. Veja bem, que é importante, a gente até não tinha acesso a contas maiores, porque eles estão no grupo A, eles têm uma tarifa um pouco mais baixa, justamente eles têm os incentivos, e aí a gente não podia usar determinados argumentos que o fotovoltaico traz, payback, etc. Com o advento do Mercado Livre, a gente pode chegar nessas contas maiores, propor o Mercado Livre com o fotovoltaico, ou não. E aí a Genix tendo a parceria, que é uma excelente empresa, pelo que a gente pesquisou aí, maravilha, nós vamos ter até mais clientes para atender. Depende de cada um, né? Exatamente, exatamente. Opa, peraí, desculpa atrapalhar a conversa, mas deixa eu ler um recadinho que a Tatizinha deixou aqui na mesa do boteco. Avisar aos amigos integradores que a segunda turma do Maestria em Mercado Livre de Energia está logo ali, em dezembro. Ah, esse recado é importante, hein? Se você não participou do processo seletivo da primeira turma,
Quer aprender sobre como ampliar o seu portfólio e gerar receita recorrente neste novo mercado de forma gratuita? Fique ligado nas redes sociais da Genix. A segunda turma vem aí, hein? Não vai ficar de fora, hein? E nesse contexto assim de novos modelos de negócio, tem algum outro modelo que você, a sua empresa atua, né? A gente vê, por exemplo, usinas de investimento, a gente vê energia por assinatura, até mesmo atuação de vertical ali com mobilidade elétrica. Como é que você É, vê outros produtos assim? o produto que a gente desenvolveu aqui agora e que a gente teve consultoria e a gente agradece muito aí vocês pela ajuda também, é a locação de usinas. É o investidor, esse investidor que já é cliente nosso, inclusive, que colocou na sua empresa, investir para outros inquilinos e fazer a sua usina e locar ela para um terceiro, para uma padaria, para um supermercado. Então, esse produto aí nosso está quentinho, saindo do forno, com toda a parte jurídica, com toda a parte contábil, toda a parte de viabilidade financeira, e a gente está com esse pacote prontinho já no mercado para começar a atuar. Então, isso é muito bom, né? A gente começa a desenhar os produtos de acordo com as necessidades dos clientes, né? Você tem pessoas que estão antenadas com o mercado, um bom produto, uma boa empresa, né? No caso da Genix aí, mais a Ingeform, mais nós aqui, lidando com o cliente no dia a dia, e tendo oportunidade de enxergar o mercado com tudo que ele vem e tudo que está atualizando, a gente começa, inclusive, a criar outros produtos em cima, outras saídas em cima do que a gente tem. E aí isso é o legal, você criar coisas, criar situações que você vai estar ajudando o planeta, você vai estar ajudando o empresário e no final você vai estar retornando para nós, né, para nossa família e para os nossos parceiros, para as empresas que estão com a gente, o retorno de tudo isso. Então isso é maravilhoso. Não, com certeza. E como é que você vê a perspectiva para o próximo ano, Angel? Já está planejando com a equipe? Já planejou? Como é que você vê, assim, o que que você espera? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Então, eu espero muito para 2024. Final de 2022, nós tivemos aquele negócio do mercado de mudança de lei, que não sei o que, que agora não vai dar mais certo, que não sei o que. Eu falava para os meus clientes, então eu vou fechar então. Em janeiro de 2023 eu estou fechando as portas, porque a lei vai mudar e aí não vai dar mais para fazer fotovoltaico. E não era nada disso. Acho que teve um marketing aí um pouco confuso aí. De qualquer maneira, 2023 começou muito mal, primeiro quadrimestre, né? E depois começou a embalar. E agora, no segundo semestre, eu senti uma melhora. Senti uma melhora no mercado. E eu acho que 2024, agora, o governo está colocado, já está aí, a regra do jogo já está andando, e aí eu acho que o pessoal vai agora. Eu acho que vai ser um ano muito bom para a energia solar no Brasil, 2024 e 2025. Eu tenho muita fé e o planejamento nosso agora em dezembro, a gente define metas, define uma série de coisas com o produto novo, com o Mercado Livre e vamos trabalhar bastante, se Deus quiser. Não, com certeza. E nesse contexto de planejamento, de você, né, ter percebido aí que houve uma melhora nesse segundo semestre, como é que você poderia, assim, ajudar os integradores que estão nos ouvindo, né, com algum insight sobre as vendas, né? Você tem usado algum argumento, assim, que funcionou para você?
você, né, de que forma que você conduz aí as suas vendas com a equipe. O pessoal também tem reclamado bastante, né, de contratação, da dificuldade de contratação. Então, acho que seria legal você abordar um pouco desses temas também, pensando que a sua empresa está dando um resultado legal. Eu falo, eu digo uma coisa que comentei, inclusive, com o Cyrus e com você, acho. Eu sempre levo para o cliente, obviamente que tem o lado do meio ambiente, tarará, mas no fundo, no fundo, no fundo, o cliente quer economia. Então, os grandes jargões do fotovoltaico é 95%, tem a sua conta reduzida no mínimo, blá. Então, eu sempre levo a minha proposta, se eu puder, a maioria das vezes, passar a proposta para o cliente pessoalmente ou por eu e meus vendedores, tudo pessoalmente com planilha de fluxo de caixa. Então, a gente sempre tenta adequar o investimento com o retorno, com o que ele paga por mês. Se ele fizer um financiamento que a Selic ainda não baixou muito, mas ela já tá ficando boa, a parcelinha dele lá é um pouquinho parecida com a conta de energia, ou seja, você está jogando energia, dinheiro fora, dinheiro no lixo, na concessionária, traz para o investimento para o telhado e para o dono de negócio a mesma coisa. Então, eu trabalho muito com payback, retorno financeiro e o que, que o fotovoltaico traz. E eu, e, eu, e eu faço uma coisa que às vezes é muito difícil, mas toda a minha equipe orça depois que visita. É Ah, muito importante o você tete a sempre tete com o faz a cliente. visita. A gente se desdobra um pouco. Ah, mas eu quero um orçamento para R$ 300. Eu quero um orçamento para R$ 2.000. Eu quero um orçamento... Não interessa para quantos reais ele quer. Eu quero entender a necessidade dele e às vezes ele quer uma coisa e eu posso proporcionar outra. Não é outra mais cara, é a da medida, a que seja suficiente para ele. Então, se eu visito, eu vejo o telhado, eu vejo as condições dele, eu vejo como é que está o padrão de entrada, eu vejo se esse cara, de repente, ele tem a casa e tem a empresa, e aí numa conversa eu já saco outras coisas. Tem o vizinho, eu já olho, já entro no condomínio, já vou. Então, assim, a visita, ela é muito enriquecedora para os dois lados. Então, se eu pudesse dar uma dica, visitem os clientes, tenham a percepção, porque na medida que o cliente tem interesse, você tem que estar lá com ele e proporcionar a melhor solução para ele naquele momento. Então, acho visitar e trabalhar com fluxo de caixa e payback, eu acho que é o grande segredo que eu passaria para, que eu daria de dica como eu faço com a minha equipe. Não, muito bom. Essa questão da visita eu acho ela muito importante e também é uma das coisas que eu também me chamou atenção quando eu saí da Civil para cá. Porque na Civil a gente, é comum, né? Qualquer coisa, qualquer reforma, qualquer coisa, a gente vai lá e programa essa questão de fazer a visita técnica antes de qualquer coisa, para orçar, para propor solução. E na Solar eu não vejo que tem toda essa preocupação com todas as empresas, sabe? Eu vejo que tem empresas que não fazem, ou que já geram orçamento sem fazer. E aí eu fico pensando, meu Deus, se tem alguma adequação, se tem alguma coisa para fazer, como é que vai computar dentro do valor, né? Se um cliente está lá com quatro, cinco cotações, duas ele recebeu por e-mail, uma ele recebeu por telefone, pelo WhatsApp, e duas ele conversou e a pessoa visitou e comentou com ele, ó, aqui você precisa trocar esse disjuntor, aqui o seu telhado, vamos fazer para trás, aqui vai aparecer na tua fachada, ou aqui não sei, qualquer coisa que você tenha trocado com o cliente, você está na frente. Na minha visão é isso. Não, total. E Angel, assim, pensando nessa questão, né, de explicar para o cliente os produtos, a diferença da topologia dos produtos, né? Você tem alguma didática também que você utiliza para explicar? Por exemplo, imagina que eu, Tati, quero instalar aqui no meu bar um sistema fotovoltaico. E aí você quer me explicar, né, a diferença entre microinversor, inversor string. Como é que você me explica essa diferença, assim? Você tem algum pitch, assim, que você utiliza para ficar mais claro? Então, quando eu vou visitar, vou te dar o exemplo de uma residência. Quando eu vou visitar,
Primeira coisa que a gente vai ver, as condições de eu descer as prumadas de cabo CC ou CA e como que eu estou na casa do cliente. Se eu perceber que eu tenho muita dificuldade, eu vou para o microinversor. Além de eu preferir o microinversor na maioria das vezes para residências. Por quê? Porque em residências a gente tem telhados de vários sentidos, várias direções, e aí o microinversor me atende. Eu estou numa residência que está em obra e eu posso colocar o inversor central ventilado num determinado lugar e a água dele está toda para o norte ou um leste-oeste legal, eu vou para o inversor central. Normalmente em residência, 90% microinversor. E quando eu estou em empresas, eu vou para o inversor central porque ele é mais tranquilo, ele tem água, é uma água só, uma direção só, e aí por conhecimento e por experiência, a gente vai para o inversor central. Então, é mais ou menos assim, mas eu só consigo identificar isso quando Na eu visita. visito. Sem visita, eu mando o orçamento para o cara e eu não estou sabendo o que eu estou orçando. Eu não sei onde eu estou pisando, né? Essa é a verdade. Isso é verdade. É muito interessante esse ponto, né? Afinal de contas, solar é engenharia, né? E você tem que fazer engenharia lá no local mesmo, né? A partir dessa visita, você já vai conseguindo constatar tudo e já vai pensando na solução completa, né? Para atender aquele cliente. Exatamente, Tati. E, Angel, o papo tá muito bom aqui, né? Conversamos aqui sobre a sua trajetória, falamos de Mercado Livre, falamos desse esquema aí, desse box, né, que você está montando aí de locação de usina. A gente fez esse overview também da venda, falamos aí da importância sobre a visita técnica, mas agora eu tô curiosa para saber, a que ou a quem você brindaria hoje, hein? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast a crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Tati, quando a gente conversou sobre isso, eu vou dizer para você, você bem direto, agradecer a Deus. Eu acordo todos os dias aqui e agradeço a Deus oportunidades. E dentro das minhas coisas, das minhas atividades, a energia solar, conhecer tanta gente que eu conheci, conhecer vocês aí, agradeço aí a recepção, inclusive, fui muito bem recebido aí, adorei a empresa, estou muito feliz com vocês aí, agradecer a Deus. Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá o sol, Deus nos dá as pessoas e nos dá oportunidades de sermos, de desenvolvermos, de cuidarmos da nossa família, dos nossos amigos, de nos relacionarmos com empresas, com clientes. Eu acho que esse agradecimento especial, esse brinde especial vai para o nosso Deus. Muito bom, Angel. Olha, eu fiquei muito feliz aqui com a sua chegada aqui também. Espero que você tenha gostado de tudo aí, como você colocou. Venha mais vezes nos visitar aqui. E mais uma Com vez, certeza. obrigada pela sua participação no podcast. Gostei de saber da sua história, saber um pouco mais sobre a sua visão, como é que você está enxergando aí o mercado. E eu tenho certeza que muitos integradores vão se inspirar aqui na sua trajetória também, viu? Que legal, que legal. Muito obrigado a você, Tati, pelo carinho aí e parabéns aí a Gênix aí pela estrutura toda e por estar na frente aí, sempre atualizando a gente e pronta para o mercado aí para o ano que vem, que vai ser uma maravilha. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp.
Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?